Terra esquentou e quem mora aqui no Brasil já tem certeza disso. Os combustíveis fósseis, como a gasolina e o óleo diesel, são responsáveis diretos pelos buracos na camada de ozônio do planeta, que levam a este aumento de temperatura. O Brasil, ao contrário do que muita gente pensa, não está na lista dos países que mais jogam gás carbônico na atmosfera. Nossa matriz energética é composta de combustíveis renováveis. Quase 62% da nossa energia vem das usinas hidrelétricas. Isso tende a melhorar ainda mais com o aumento da utilização dos chamados combustíveis verdes. Ou seja, já demos alguns passos na chamada transição energética, embora ainda haja muito a avançar. Aqui no Ponto de Vista, a gente começa hoje uma série de 3 programas sobre esses combustíveis alternativos. Eu converso com o chefe-geral da Embrapa Agroenergia, Alexandre Alonso, que vai nos dar um panorama de como estão todos esses combustíveis verdes, que aos poucos substituem aqueles tão poluentes originados do petróleo. Muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Alexandre, a primeira coisa que eu queria saber era onde você acha que o Brasil está em relação a essa transição energética tão desejada e necessária? Perfeito. Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem visto uma discussão muito grande sobre como que a gente pode promover uma transição energética justa, equilibrada. Isso tem sido uma preocupação recorrente de vários países. Quando a gente traz para a realidade brasileira, a gente percebe que o Brasil já está num processo de promover essa transição energética há bastante tempo. O termo transição energética, ele talvez seja novo, mas no Brasil as ações que a gente vem tomando, elas já remontam, por exemplo, à década de 70. O programa do Proálcool, que foi iniciado na década de 70, que estimulou a produção de um biocombustível eminentemente nacional, que é o álcool ou etanol, ele tem aí já praticamente 50 anos, ou até próximo de 50 anos. Eu posso dizer que a partir dali o Brasil já inicia um processo de transição energética. Agora, como você muito bem colocou, o Brasil ele tem uma situação diferenciada quando a gente olha matriz energética de um lado e matriz elétrica do outro. Vamos pegar primeiro a matriz elétrica, que é talvez aquela que muitos daqueles que estão nos assistindo aqui hoje vão estar mais acostumados, vão estar vendo. Quando a gente olha a geração de energia elétrica no Brasil, a gente vai ver que a gente está recorrentemente gerando aí mais de 80%, 85%, alguns anos batendo 90% de fontes de energias renováveis. Isso quer dizer que a gente não está aí utilizando matérias-primas fósseis, como por exemplo petróleo, entre outros, para gerar essa eletricidade. Grande parte disso vem das hidrelétricas que estão já instaladas no país e que produzem grande parte da energia elétrica consumida no Brasil. Mas também, nos últimos anos, a gente viu um movimento muito grande, por exemplo, de se utilizar biomassa para a geração de energia elétrica, ou seja, a bioeletricidade. Então, quando a gente tem um campo Explica para a gente, em primeiro lugar, o que é biomassa? Biomassa. Biomassa é qualquer material vegetal. Por exemplo, você pega um plantio de cana-de-açúcar, Você tem uma planta de cana que ela está crescendo. Em geral, essa planta de cana ela é processada para extrair aquele caldo e desse caldo se passa por um processo de fermentação para se produzir o etanol. Aquilo que sobra desse processo, que é um bagaço, ele é uma biomassa, ou seja, ele é uma massa de origem biológica. Essa biomassa ela tem sido utilizada nos últimos anos para gerar bioeletricidade. Então, hoje, bioeletricidade proveniente, por exemplo, de cana-de-açúcar já é responsável por uma parcela bastante expressiva da eletricidade gerada no país. Quando a gente move para a matriz energética, que envolve também outras formas de energia que não somente a elétrica, o Brasil também tem uma situação muito diferenciada. Quando a gente olha, por exemplo, a comparação do Brasil com países mais desenvolvidos, aqueles que são comumente colocados como países da OECD, a gente vai ver que o nível de renovabilidade da matriz energética brasileira é superior a 40%, às vezes até 50%, chegando a níveis bastante elevados. Isso graças, por exemplo, à utilização de biocombustíveis, que são combustíveis líquidos que substituem, em alguma medida, combustíveis de origem fóssil. Então, por exemplo, o etanol, esse álcool produzido a partir de cana-de-açúcar ou a partir de milho, ele é um substituto para a gasolina, Hoje no Brasil a gente tem uma situação em que grande parte da frota automotiva brasileira já é uma frota flex fuel, então ela aceita tanto a gasolina quanto o etanol, quanto a gasolina. A gente tem também um substituto para transporte pesado, que é o diesel, normalmente utilizado o diesel. Hoje no país a gente tem a possibilidade de utilizar um biodiesel,
que é um análogo ao diesel produzido a partir de óleos, a partir de gordura. Quantos por cento são biodiesel hoje? Então, o biodiesel ele é interessante, assim, tanto na parte do etanol quanto da parte do biodiesel, a gente tem algumas legislações que determinam qual o percentual de mistura que a gente tem do combustível renovável dentro do fóssil, né? Então, por exemplo, do etanol a gente vai estar falando aí de algo em torno de 27%, com a recente aprovação do projeto de lei chamado de Combustível do Futuro aqui na Câmara dos Deputados, que vai para a sanção agora. Isso foi para o Senado, que foi para o Senado, voltou, e agora já foi novamente Isso. aprovado aqui e está indo para a sanção. Pode-se chegar a um percentual de 35%. Esse mesmo projeto Combustível do Futuro, ele estabeleceu uma política de incremento da mistura do biodiesel. Então você tem aí algo hoje em torno de 12%, 13%, mas há uma expectativa de que nos próximos anos, amparado por estudos de viabilidade, ou seja, de você usar os motores com aquele biocombustível, de se aumentar isso para 20%, por exemplo. Isso permite que a gente substitua, em alguma medida, o combustível fóssil, muitas vezes importado de outros países para o Brasil, e fazendo isso a gente tem um benefício também, que é a questão da sustentabilidade. Por que eu menciono isso? A transição energética, que foi o que você me perguntou inicialmente, ela basicamente busca fazer uma substituição das fontes de energia, né? Então, substituir fontes fósseis, não renováveis, por fontes renováveis e preferencialmente biológicas, biorrenováveis. Atrelado a essa agenda de transição energética, existe uma outra agenda muito importante, que é uma agenda de descarbonização. Por quê? A gente passa hoje no mundo por um processo acentuado de mudanças climáticas, decorrentes em grande medida do aumento da concentração de gases de efeito estufa, do qual, por exemplo, o CO2 é um dos gases mais comumente mencionados aí. Não é o único, né? A gente tem, por exemplo, a questão do metano, entre outros. Mas se diminuir os níveis de emissão, isso é importante para, ao emitir menos CO2, você minimizar o aumento de temperatura. Como os combustíveis fósseis, eles têm uma pegada de carbono, que é essa quantidade de carbono que está sendo emitido para a atmosfera mais elevada do que os biocombustíveis, e isso a gente consegue medir exatamente quanto de CO2 você está emitindo para cada unidade de energia. Então você faz uma mensuração, você mede, o combustível tal, ele emite X gramas de CO2 para cada megajoule. Joule é uma medida de energia. Então você consegue comparar um combustível fóssil com um combustível renovável, com um biocombustível. E todas as análises, que é uma análise de ciclo de vida, como a gente tem chamado, elas demonstram que a pegada de carbono dos biocombustíveis é bastante inferior à dos combustíveis fósseis. Em alguns casos, 80%, 90% inferior. Isso depende muito da questão de como que é produzido. Então, o fato é, ao se substituir o combustível fóssil por um biocombustível, ao mesmo tempo que você promove uma transição energética, você também está endereçando a questão da descarbonização. Na verdade, a transição energética é necessária por causa disso também, né? Também por causa disso. Porque a carbonização, além de ser um combustível que vai acabar na Terra, exatamente, ele promove um aumento da temperatura. Né? Certamente. Isso é interessante, porque assim, a gente, para não ficar muito técnico, mas a gente costuma dizer que, assim como vem se mencionando muito recentemente a questão de economia circular, ou seja, de você utilizar resíduos para gerar novos materiais, novos produtos, etc., existe uma economia circular do carbono. O que eu quero dizer com isso? Você tem que identificar formas como que você reduz as emissões de CO2 para a atmosfera, formas em que você pode remover o CO2 que está na atmosfera, formas em que você pode reciclar o carbono que está na atmosfera. Esse reciclar significa que você pega o CO2 que já está na atmosfera, fixa ele de alguma maneira, que depois ele é reemitido, você pega ele de novo e isso faz uma ciclagem. Isso é basicamente o que as plantas fazem. Qualquer planta hoje, até a planta que as pessoas que estão nos acompanhando têm em casa, como um plantio de cana-de-açúcar, ele captura CO2 da atmosfera por um processo de fotossíntese, exatamente. Então, captura CO2, converte isso em açúcar. Esse açúcar é depois a matéria-prima para a produção do biocombustível. Então, por um processo de fermentação, que é mediado aí, vamos dizer assim, por uma levedura, você converte esses açúcares em etanol. Quando você usa o etanol no veículo, esse etanol, como um motor a combustão, ele vai emitir CO2 para a atmosfera. Mas se
planta capturar esse CO2 de novo, é uma forma de você fazer uma reciclagem. Então, E essa captura já é feita aonde? Essa captura é feita pelas plantas, como você mesmo disse, pelo processo Isso é o processo de fotossíntese. natural. É o processo natural. Então, assim, ao expandir, por exemplo, a produção de biocombustíveis, você vai demandar mais biomassa, mais material vegetal, seja ele para produzir açúcar, óleo, etc. Essas plantas que vão ser produzidas, elas estão capturando CO2 da atmosfera. E aí, como na Embrapa, por exemplo, a gente vem trabalhando tecnologias que a gente fazer aquilo que a gente está chamando de sistemas de baixa emissão de carbono. Como que eu posso produzir 1 hectare de soja emitindo menos CO2 do que o modelo de produção padrão? Como que eu posso produzir cana-de-açúcar minimizando as emissões de CO2? Como que eu posso capturar CO2 em sistemas integrados? Então, existem algumas tecnologias que, quando integradas de uma forma inteligente nos sistemas de produção, eles permitem que as plantas capturem muito mais CO2 do que elas normalmente fariam, no sistema como um todo. Então, algumas medidas que a gente tem feito é que, em alguns casos, você consegue ter um balanço muito próximo de CO2 emitido e CO2 capturado, em alguns casos até negativo. Isso quer dizer que as plantações, os cultivos, em alguns casos eles podem funcionar quase que como um dreno. Ele captura CO2 da atmosfera, fixa isso no solo, que é um grande sumidor, um grande reservatório de carbono em alguma medida, e aquele CO2 que está na biomassa que vai ser utilizado para o biocombustível, ele passa por esse processo de reciclagem. Mas eu te pergunto duas coisas. Pergunte. Se isso encarece a produção e se os grandes produtores, você citou a soja, já estão dispostos a usar esse tipo de tecnologia da Embrapa, ou vocês estão, por enquanto, num momento ainda de colocar isso dentro das pequenas propriedades? Interessante. O que a gente tem feito, obviamente, é desenvolver e validar essas tecnologias de modo que elas possam ser custo competitivo. Então, a ideia é, obviamente, que você não encareça o sistema de produção, porque isso pode eventualmente gerar um encarecimento dos produtos. Mas o interessante é que, por exemplo, no biocombustível, que a gente estava falando aqui, que é uma alternativa interessante para promover transição energética, para promover descarbonização, a Política Nacional de Biocombustíveis, que é o chamado RenovaBio, o que ela faz? Ela basicamente mensura as entradas e saídas de CO2 de toda a cadeia de produção do biocombustível, que vai desde do cultivo da planta, da biomassa, até a própria produção do biocombustível. E pelo aumento da produção e da utilização do biocombustível, ele faz uma conta de quanto se mitiga das emissões de CO2. Ou seja, se eu não estivesse produzindo esse biocombustível aqui, e se ele não estivesse utilizando, e a gente utilizasse só gasolina, só diesel, etc., a gente emitiria X. Como o combustível, nesse volume produzido, ele substitui os combustíveis fósseis, a gente mitiga as emissões. E a política estabeleceu um mecanismo que, para cada 1 tonelada de CO2 equivalente que você mitiga de emissão na atmosfera, os produtores de biocombustíveis podem emitir um título de descarbonização. Esse é um ativo financeiro comercializado em bolsa de valores. E as distribuidoras, as distribuidoras de biocombustíveis, elas têm uma meta de descarbonização que ela vai crescendo todo ano. Isso quer dizer que, para atingir as metas de descarbonização, ou ela altera o mix de combustível que ela está trabalhando ali, ou seja, aumentando a utilização de biocombustíveis, ou ela compra os títulos de descarbonização dos produtores de biocombustível para aposentar esse título. Isso quer dizer que existe um estímulo agora também financeiro para que você possa adotar melhores práticas de cultivo, melhores práticas industriais, porque à medida que você consegue produzir o mesmo biocombustível, ou seja, a mesma unidade de energia, mas emitindo menos CO2, a possibilidade de você emitir mais títulos de descarbonização é maior. É maior. E emitindo mais, você tem uma fonte de renda alternativa. Existe, lógico, uma discussão bastante acalorada, eu diria, dessa repartição desse valor. O que cabe aos produtores de biocombustíveis, o que cabe aos produtores agrícolas, né, que fazem a produção dessa biomassa, mas a gente está caminhando para a estruturação de mercado de carbono, no qual você tenha uma possibilidade de, inclusive, ter uma nova fonte de receita. Eu quero falar um pouco desses outros combustíveis. Existe o biometanol, o e-diesel, o óleo vegetal puro, o diesel verde, o diesel full tech, conhecido como FT Diesel.
Você pode dar uma rápida explicada sobre esses combustíveis e qual a viabilidade real deles no Brasil? Ou esses estão muito incipientes ainda? É interessante que você menciona alguns, mas na verdade a gente tem até mais. Eu falo assim, normalmente quando a gente tende a falar sobre biocombustíveis, principalmente num país que já está acostumado a utilizar biocombustíveis como o Brasil, a gente tende a associar biocombustível com etanol ou álcool e biodiesel, que são aqueles dois mais conhecidos assim que estão em uso de uma maneira mais expressiva. Mais recentemente a gente tem passado a produzir também um combustível que é chamado de biometano, que é um gás derivado a partir do biogás. Então o biometano ele é essencialmente análogo ao gás natural. Então qualquer aplicação combustível de gás natural, o biometano ele pode substituir. Isso tem crescido muito usando, por exemplo, material de aterro sanitário, resíduos de produção agrícola, tem um processo, um biodigestor, no qual você coloca esse material orgânico, ele passa por um processo de biodigestão anaeróbica e ele produz um gás. Esse gás é chamado de biogás, que quando purificado dá origem ao biometano. Então o biometano, que inclusive é parte também desse novo projeto de lei Combustível do Futuro, ele é um substituto muito interessante para o diesel, ele é também para a indústria, em substituindo o gás natural. A gente tem também etanol de segunda geração, né, que é o etanol produzido a partir não daquele caldo que se extrai da cana, mas a partir do açúcar que está preso no bagaço. Porque aquele bagaço que sobra depois que você processa a cana-de-açúcar, ele é muito rico ainda em açúcar, não prontamente disponível. Então você precisa ter um processo de pré-tratamento, etc. E quando a gente vai avançando, a gente chega em combustíveis mais avançados. Então a gente está falando hoje, por exemplo, em combustível sustentável de aviação, né, do inglês Sustainable Aviation Fuels. A gente está falando, por exemplo, do hidrogênio, a gente está falando do biometanol, a gente está falando do hidrogênio de baixa emissão de carbono, até combustíveis sintéticos, que são esses chamados e-fuels, né, que eles são basicamente uma mistura de CO2 com hidrogênio. Então isso para dizer que a agenda de biocombustíveis ela está avançando a passos muito largos, tanto no país quanto no exterior, de modo que a gente, muito brevemente, a gente vai ter, além das opções ditas tradicionais, do etanol, do biodiesel produzido a partir de óleos vegetais, óleo de soja, gordura animal, a gente vai ter essas outras opções. Muitas dessas opções, elas convivem perfeitamente com esses biocombustíveis tradicionais. Por quê? A gente tem uma dificuldade hoje em descarbonizar alguns setores. Então, setores, por exemplo, de transporte marítimo, setores de transporte aéreo, esses são setores de difícil descarbonização, muito difíceis de se promover uma eletrificação, que nem... O avião usa muito... Exatamente, ele usa o querosene. E aí a gente faz uma substituição do querosene por um bioquerosene. Então, por exemplo, a gente está falando aí de novos biocombustíveis que podem, inclusive, conviver de uma maneira muito tranquila com os biocombustíveis atuais. Então, por exemplo... Esses biocombustíveis, a redução de emissões de gases de efeito estufa, se eles fossem implementados, quanto seria necessário implementá-los para se chegar a esses entre 75% e 97% de emissão de gases em relação aos combustíveis fósseis? Então, essa é uma medida de comparação par a par do combustível. Quando você compara a gasolina com o etanol... Se terminasse totalmente com os combustíveis cada vez que você substitui 1 litro de gasolina por 1 litro de etanol, você mitiga na base de 80 e poucos por cento. Ou seja, é enorme a questão é que você, né? hoje tem um mercado que você tem, obviamente, uma parcela bastante expressiva dos combustíveis fósseis e uma parcela crescente, diria eu, dos biocombustíveis. Então, cada vez que a gente for aumentando a participação desses biocombustíveis, tanto os tradicionais quanto esses novos, essa descarbonização que ela é feita numa escala menor, ela vai ser expandida. Não à toa, quando o Brasil fez as suas contribuições nacionalmente determinadas dentro do Acordo de Paris, na COP21, o Brasil estabeleceu que iria mitigar uma boa parte das emissões de CO2 do país, obviamente combatendo desmatamento ilegal, que é uma das grandes fontes de emissão de CO2, mas também promovendo a maior substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis. Então, fazendo isso, essa comparação para a par aí, você multiplica pelo volume dos biocombustíveis. E aí é que vem o negócio. O setor de aviação hoje, ele
vai entrar ainda nessa jogada, porque somente agora a gente está efetivamente atingindo um ponto em que até o padrão de tecnologia consegue gerar o querosene de aviação ou o SAF a modo competitivo. Isso mesma coisa vai ocorrer, por exemplo, para hidrogênio de baixa emissão de carbono, entre outros. Então, a tendência é que à medida que as tecnologias elas vão performando melhor, os custos caem e isso se torne mais atrativo para o consumidor geral. E também é interessante mencionar aí que os biocombustíveis, eles têm uma posição muito interessante, mesmo quando você faz uma previsão de eletrificação de frotas no país. Por quê? Quando você coloca os níveis de emissão de um veículo a biocombustível, os níveis de um combustível fóssil, de um veículo movido a biocombustível, de um veículo híbrido e eventualmente um veículo totalmente elétrico, se você mensurar as emissões de CO2 somente do veículo, obviamente os veículos totalmente elétricos eles têm emissão zero. Mas quando você olha a cadeia como um todo, o ciclo de vida como um todo, então a gente expande em vez da... Então você expande, além do veículo, você expande por um processo chamado de poço à roda, da onde você produz o veículo até a utilização do combustível no veículo e até eventualmente indo do chamado berço ao túmulo. Quando você computa todas essas emissões de CO2, que aí entra as emissões da parte de materiais, de produção dos veículos e etc., os biocombustíveis eles têm níveis de emissão muito competitivos, inclusive menores do que veículos totalmente elétricos. Então, muitas montadoras no país elas já vêm fazendo uma opção pela chamada bioeletrificação, ou seja, promover uma eletrificação acoplado à utilização de biocombustíveis. Então, você tem um veículo híbrido elétrico com etanol. Porque elétrico e etanol. E etanol. Que é o que tende a crescer. Eu queria perguntar para o senhor, porque a gente está chegando já ao fim do programa, e tem muita coisa que eu queria perguntar. Eu fui recentemente à Holanda e fiquei impressionada, porque todo Uber ou táxi que a gente pegava já era movido a eletricidade. E o Brasil, embora a gente tenha as hidrelétricas, a gente tenha tanta energia elétrica aqui, em relação aos carros produzidos a eletricidade, a gente ainda está a passos muito lentos. O que está faltando? É muito caro produzir o carro ou é muito caro a bateria? O que está faltando para que isso cresça da forma que deveria crescer? Eu acho que a gente tem que considerar duas coisas. Eu acho que a gente tem que considerar o formato como hoje já está estabelecido a indústria de veículos no Brasil e a indústria de combustíveis, ou seja, a gente já tem toda uma infraestrutura montada que não existe, por exemplo, para veículos elétricos. Então, expandir a produção de veículos elétricos no país, ela exige um investimento em infraestrutura muito elevado para que você possa, obviamente, ter condições deles rodarem de uma maneira adequada nas regiões. E a outra questão é que se o objetivo é promover uma descarbonização, os biocombustíveis eles são uma alternativa eficiente para promover uma descarbonização. Por isso que eu mencionava que boa parte das montadoras, como uma estratégia para o Brasil, tem apostado na utilização conjugada do biocombustível com o veículo elétrico, porque você aproveita as vantagens comparativas, competitivas que o país já tem, ou seja, a pujança da agricultura brasileira que permite uma produção elevada e a custo competitivo de biocombustíveis. Você, vamos dizer assim, faz uso dessa característica positiva dos biocombustíveis, que é a mitigação dos gases de efeito estufa por essa pegada de carbono, e obviamente você já tem uma infraestrutura instalada. Então, no Brasil, a gente acredita que os biocombustíveis eles são efetivamente uma alternativa muito interessante para a descarbonização, que você não necessariamente precisa obrigatoriamente dar um passo em relação à eletrificação total, buscando descarbonização, porque os biocombustíveis já são uma alternativa para isso. Entendi. Diferente desses outros países. Diferente de outros países. Por exemplo, você pega alguns países europeus, não tem a agricultura que o Brasil tem, não tem a possibilidade de produzir esses múltiplos biocombustíveis que o país tem. Então, para eles fazer essa substituição, essa transição energética, eles precisam buscar outras alternativas. Então, acho que para o contexto do brasileiro, a gente realmente acredita que os biocombustíveis eles são uma alternativa muito eficiente, que pode ser, inclusive, conjugado com essa eletrificação. Tem alguns veículos já em testes que eles usam no mesmo veículo. Você abastece o veículo a etanol, ele tem um reformador dentro do veículo, ou seja, ele produz hidrogênio a partir daquele etanol. Esse hidrogênio é utilizado, então, para gerar eletricidade que vai
carregar, alimentar os motores elétricos. Então, na verdade, você não precisa ligar o veículo na tomada, por exemplo. Com o biocombustível, você gera hidrogênio, que gera a eletricidade para carregar o veículo. Essa é uma coisa que você conjuga o melhor dos dois mundos. Então a gente está bem mais avançado mesmo do que o exterior. Por isso eu quero perguntar para o senhor, já que a gente está chegando ao fim, se com todo esse potencial de energias limpas, o Brasil pode se posicionar como fornecedor, inclusive, dessas energias para os outros países. Certamente. Eu diria que o Brasil se posiciona de uma maneira muito interessante nesse mercado de energia, principalmente biocombustíveis, pensando também que esses biocombustíveis tradicionais, eles podem ser também matéria-prima para a obtenção desses combustíveis avançados. Eu mencionava que o setor de aviação, ele precisa também promover uma descarbonização, e a alternativa é a substituição do querosene por um bioquerosene, por um combustível sustentável de aviação. Como é que você produz esse combustível sustentável de aviação? Uma das rotas que tem uma maior aposta, vamos dizer assim, é uma rota chamada de ATJ, ou de álcool to jet. Você converte álcool, etanol, em combustível de aviação. Então existe um potencial, por exemplo, para o Brasil exportar etanol como matéria-prima para a produção de combustíveis avançados, ou mesmo, e o que seria mais interessante do ponto de vista até de desenvolvimento da indústria, etc., era o Brasil se posicionar para produzir esses combustíveis avançados e ser um grande player, um grande fornecedor. Combustível de aviação, hidrogênio renovável, o Brasil tem um potencial gigantesco para produzir hidrogênio renovável, seja a partir de um processo de eletrólise da água, por exemplo, no Nordeste, mas como também por reforma de biometano, reforma do etanol. A última pergunta, falta investimento, então, no que já tem aqui? Eu acho que a gente precisa acelerar o desenvolvimento tecnológico, buscando posicionar o país na vanguarda da produção de biocombustíveis. Isso quer dizer que investimento, por exemplo, em ciência, em tecnologia e inovação, ela é chave para o desenvolvimento desses setores. E quando a gente olha níveis de investimento, obviamente o Brasil precisa expandir os investimentos em ciência, tecnologia e inovação e, obviamente, investimentos na parte de infraestrutura. Mas eu acredito que o Brasil, pelo fato da transição energética já estar ocorrendo no país já há algumas décadas, o país se posiciona de uma maneira muito positiva em relação a outros. Muito obrigada, doutor Alexandre. Eu que agradeço. Eu conversei com o chefe-geral da Embrapa Agroenergia, Alexandre Alonso, que nos disse em que pé estão os combustíveis alternativos no Brasil, ou seja, aqueles que não dependem da exploração do petróleo. Eu sou Mariana Monteiro e este é o primeiro de uma série de 3 programas, Ponto de Vista, que estão tratando dos combustíveis verdes. Você pode rever ou compartilhar esta edição que fica no YouTube da Câmara. Te espero no próximo programa. Até mais!